Agora, no Jornal Regional, Nossos Direitos. A gente conversa aqui ao vivo no Jornal Regional com o Dr. Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor do curso de Direito pelo Unisalesiano. Olá, doutor. Muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde, Caio, todos os ouvintes. Boa tarde, Lolo, que está aqui presente. Hoje o assunto são os novos crimes hediondos, crimes que entraram na legislação a partir deste ano, doutor. Pois é. No último dia 6 de julho, Caio, foi sancionada a Lei Federal 13.142. Ela entrou em vigor no dia seguinte, portanto no dia 7, e ampliou a repressão para investidas contra a vida e a integridade física de agentes das forças de segurança, prevendo como hediondas algumas condutas que possam ter esses agentes como vítimas e também alguns familiares deles. Agora, doutor, em meio a essa discussão, alguns projetos que nesse ano também mudaram, ou melhor, há alguns crimes que também passaram, até existe uma discussão em torno desse projeto de diminuir a maioridade penal, que são alguns crimes que foram retirados daquela proposta aprovada, mas que podem ser considerados ou não hediondos, né? Pois é. Olha, Caio, quanto a essa questão dos hediondos, é importante frisar que sempre vai haver discussão sobre se determinada conduta deve ou não ser incluída no rol dos hediondos, né? Eu, por exemplo, eu divulgo esse trabalho meu de esclarecimento no Facebook, Adriano Ponce Jurídico, e um dos meus contatos questionou e disse assim: olha, então a vida do policial então agora vale mais do que a minha. E é importante a gente ter esse meio aqui de comunicação para esclarecer que quando um crime é escolhido para ser hediondo pelo legislador, isso não acontece em razão da maior importância do bem jurídico. Então, a vida do policial não é mais importante do que a sua e do que a minha. O que o legislador quis, e eu vejo com bons olhos essa nova proposta, é sancionar com maior severidade investidas que não são propriamente só contra a vida ou contra a integridade física de determinados servidores públicos, mas constituem, em verdade, uma afronta contra o sistema de segurança como um todo e contra a coletividade. Para que se escolha se um crime é hediondo ou não, se deve ou não ser hediondo, melhor dizendo, é feita essa avaliação sobre a reprovabilidade, o grau de reprovabilidade, o grau de ousadia, o grau de periculosidade do agente que afronta o bem jurídico. O que aconteceu com essa nova Lei 13.142? Ela tratou como hediondos o homicídio contra, e aí é bom a gente citar, eu vou ter que até fazer a leitura aqui, a autoridade ou agente das Forças Armadas, das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil e Militar, dos Corpos de Bombeiros, do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, desde que o agente tenha sido atingido no exercício da função ou em decorrência dela. Então, se há uma represália de determinado grupo criminoso contra o policial por conta da condição funcional dele, isso já é suficiente para que o homicídio seja considerado qualificado. Atentados também contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau desses profissionais e que tenham a ver com a condição funcional deles, também passaram a ser considerados homicídio qualificado. E a lei trouxe uma inovação interessante, ela passou a estabelecer também como hedionda a lesão corporal gravíssima que atinge todas essas pessoas que eu mencionei. Até então, a Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90, não previa nenhum tipo de lesão corporal na sua relação, né? E o fundamento é esse a que eu me referi há pouco, a necessidade de desestimular práticas contra esse grupo de pessoas, porque quem afronta contra essas pessoas, em razão da condição funcional ou do exercício da função de segurança pública, na verdade está afrontando toda a coletividade. Doutor, como o senhor viu a inclusão dos familiares também desses agentes entre esses crimes? Eu achei interessante, porque às vezes o indivíduo pode querer se vingar de um policial, né, planejando alguma coisa contra o familiar, e é assim, dessa forma,
ele vai ter a mesma resposta daquela que se estivesse agindo contra o próprio policial. E, via de regra, né, a família está muito mais exposta e muito mais indefesa do que o profissional de segurança, que tem toda uma estrutura, armamento e treinamento, muitas vezes, para se prevenir dessas investidas. Agora, aquela questão que eu coloquei para o senhor no início aqui da nossa entrevista, o tráfico de drogas hoje ele é considerado crime hediondo ou ele deixou de ser? Não. O que acontece? A Lei 8.072 prevê uma relação de crimes que são considerados hediondos e equipara a eles o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura. Entendi. Né? Que tem, em virtude dessa equiparação, o mesmo tratamento legal. Mas, então, resumindo, o tráfico não é hediondo, mas é equiparado. É uma questão só de terminologia e de técnica jurídica, mas o tratamento jurídico é o mesmo. Porque nessa discussão da diminuição da maioridade penal, houve no segundo projeto até que foi aprovado, né, 24 horas depois, algo surpreendente para a democracia brasileira, mas que acabaram retirando, né, esse foi um dos pontos retirados. E aí existe toda essa discussão, né, mas o tráfico de drogas pode ser hediondo ou não, então essa conclusão. Ele foi mantido na relação dos equiparados. É importante mencionar quanto ao tráfico que o adolescente que é surpreendido nessa prática, segundo o entendimento que tem prevalecido no Supremo, ele só pode ser apreendido em flagrante infracional se ele tiver um histórico de infrações, de atos infracionais, não é? Que demonstre que ele precisa ser custodiado para ser reeducado e para a proteção da sociedade. Então, quanto ao adolescente, não é, segundo o Supremo, a custódia provisória desse adolescente não deve ser automática, porque o Estatuto da Criança e Adolescente fala que a custódia deve ser reservada para os atos infracionais que envolvam violência ou grave ameaça, ou para as reiterações, como eu já disse. Tá certo, doutor, mais alguma informação a acrescentar aqui hoje? Então, era basicamente para dizer, né, isso daí, e para solicitar que as pessoas que se propõem a debater questões jurídicas, né, o façam com urbanidade, com respeito às opiniões contrárias, assim como nós devemos discutir qualquer tipo de assunto, porque isso é muito necessário. A sociedade está um pouco apavorada, nervosa, e isso é compreensível, mas o judiciário, por exemplo, é um refém da lei. Eu sempre costumo dizer que o juiz não é justiceiro, então nós temos de nos ater à lei para tomar as decisões que ela autoriza, né? E quando a gente discute direito penal, é muito comum que os ânimos se acirrem, mas nós precisamos ter, sobretudo, respeito pelas opiniões divergentes. Doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito do Salesiano, muito obrigado aqui pela sua presença. Até segunda que vem, doutor. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.